Isto nós, pela bondade e misericórdia do nosso Deus, estamos aqui na nossa quarta aula. Esta é a quarta aula da nossa matéria Os Evangelhos. Essa é a quarta aula da nossa matéria Os Evangelhos, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, estamos a 4 dias do Natal. Minha oração é que vocês comam com moderação, festejem com moderação, porque é uma tendência, né, no Natal, ganhar umas libras a mais, né, uns quilinhos a mais, mas é aquela coisa. Mas que Deus os ajude, mas aí vocês que estão no norte, com o friozinho que tá, a vontade de comer fica dobrada, né? Só para vocês saberem, aqui tá frio, para a Flórida, claro, tá frio, né? E tá prevendo-se no final de semana, sábado e domingo, termos 25 Fahrenheit. Que é isso? Isso aqui não é normal, nada. Para a Flórida vai ser um desastre, né? Para nós estamos um pouco, vamos até ter que ligar o ritmo. Meu Deus, agora nem quero imaginar como é que vai estar aí do lado de vocês, não posso nem imaginar como é que vai ficar a temperatura. Mas amém, Deus nos dará graça. Meus irmãos, antes de começarmos uns rápidos avisos e agradecimentos. Agradecemos desde já os alunos que já regularizaram a sua mensalidade do mês de dezembro. Muito obrigado a vocês que já puderam regularizar, os que ainda não, dia 30. Lembra-se de hoje a 9 dias. Se você está acompanhando as nossas postagens, infelizmente, contra nossa vontade, nós não queríamos fazer isso, mas as coisas estão bem complicadas. O número de inadimplentes, né, de alunos que infelizmente não estão pagando com pontualidade aumentou demais. Não é que queiramos penalizar os pontuais, mas vocês vão de entender que toda companhia hoje nos Estados Unidos, né, como companhia de luz, de água, de celular, etc., depende, né, das contribuições para a sua manutenção, como nós não somos diferentes, né? Somos uma escola teológica registrada, temos gastos internos e, lamentavelmente, devido ao alto número de inadimplências, já mais de 5, 6 meses seguidos, seremos obrigados a cobrar uma multa de $10 por cada 30 dias de atraso. Então, você fique sabendo, caso você se esqueça e pague dia 31 ou dia 1 ou dia 2, ok, porém acrescido de $10 a mais. Caso o aluno não possa ter, por causa de problemas, pastor, eu não posso pagar no dia 30, pega o telefone, se comunique para negociarmos um prazo e negociando um prazo diante da sua justificativa que seja razoável, claro, aí não cobraremos a multa, mas se o aluno não se comunicar conosco e não apresentar uma razão bem justificável, obviamente seremos obrigados a cobrar essa multinha de $10 por cada 30 dias de atraso. Então, na medida do possível, façam até o dia 30 e se não puderem, infelizmente, os $10 vão acompanhar o pagamento desse mês de dezembro. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos, e isto. Muito obrigado pela compreensão e paciência. Um detalhe importante, eu enviei no grupo alguns minutos atrás, né? Era para tê-lo feito mais cedo, mas corre lá, corre aqui, corre acolá, fiquei de mãos e pés amarrados. E quando eu me liberei, foi quando eu pude. No grupo está aí uma tarefa. Ela não é obrigatória. Preste bastante atenção para que não fique nenhum tipo de mal entendido, tá? É importante a comunicação. Eu postei no grupo exatamente uma tarefa que o aluno que a fizer e acertar vai ter essa pontuação. É um questionáriozinho de 3 perguntas, valendo 75 pontos de bônus. Esses pontos são adicionados à frequência e à participação e divididos por 2, ou seja, aumenta
a sua nota de frequência e participação, né? Na eventualidade da prova, você tirar uma nota baixa, porque então ajuda. E preste atenção, são 3 perguntinhas com entrega para o dia 4 de janeiro. Por que dia 4? Semana que vem não teremos aula? Não. Como vocês sabem, é a semana do balanço contábil financeiro da escola, e também vamos tirar toda a semana para fazer ajustes de notas atrasadas, então voltaremos a ter aula no dia 4 de janeiro. Então, vocês vão ter 2 semanas, praticamente, para responder este questionário. Repito, não é obrigatório, mas o aluno que se dispuser e quiser responder, amém. Aí estão as 3 perguntas. Nos 4 evangelhos, quais são as características mais marcantes que encontramos em cada um deles? Repito, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quais são as características mais marcantes que encontramos em cada um deles? Pelo menos, prestem bem atenção, 2 características de cada evangelho, pelo menos. Não estou pedindo 3, 4, se você quiser dar mais de 2, ok. Mas uma não vai ser o suficiente. Pelo menos 2. 2 em Mateus, 2 para Marcos, 2 para Lucas e 2 para João. Se quiser colocar 2, 3, 4, 5, bem-vindo, mas uma não será aceita, ok? Então, para cada um dos evangelhos, você tem que mencionar essas características que são consideradas as mais marcantes. Como é que eu descubro isso? Na leitura da apostila e na visualização dos slides. Segunda pergunta: por que o Evangelho de Lucas se difere tanto aos demais outros? Por que o Evangelho de Lucas se difere tanto aos demais outros? Lucas tem várias características, ok? Mas ele tem uma, repito, uma que diferencia ele enormemente de Mateus, que diferencia de Marcos e que diferencia bastante de João. Estão me entendendo? Lucas tem, como cada um dos evangelhos tem tem o seu grupo de características, mas Lucas tem uma muito chamativa, que você não encontra de forma nenhuma, nem de longe parecido, em Mateus, Marcos e João. Eu quero exatamente esta característica que diferencia Lucas dos demais outros evangelhos. E a pergunta 3, muita atenção aqui, ela fala de um evangelho pequeno, mas ela tem uma característica bem interessante. O evangelho de Marcos é o menor dentre os 4. Quantos de vocês sabiam que o evangelho de Marcos é o menorzinho dentre os 4? Ok. Sendo menorzinho, possui, porém, uma característica muito especial, singular, não encontrada nos outros demais. Qual seria esta característica? A pergunta 3, ela é muito parecida com a pergunta 2. Estão me acompanhando? Só que a pergunta 2, ela está voltada, não é, para Lucas. Lucas, então, tem uma característica totalmente diferenciada dos demais evangelhos. E a mesma coisa acontece com Marcos. Marcos também, dentre várias, 1, 2, 3, 4, 5, Marcos também tem uma característica que se destaca, entende? Então, a pergunta 2, preste bastante atenção, e a 3 são bastante parecidas, só que a 2 está voltada para Lucas e a 3 está voltada para Marcos, no sentido que, dentro desses 2 evangelhos separadamente, há uma característica muito especial, ela é única, ela é diferenciada e ela chama muito atenção se formos comparar ao conteúdo dos 4 evangelhos. Está compreendido, gente? Está compreendido? Isso. Não é obrigatório, mas se o aluno quiser se dispor, faça.
Como é que você vai mandar a resposta? Você vai colocar numa folha de papel o seu nome, tipo uma provinha, né? O seu nome, e vai colocar as respostas. 1, 2, 3. E pode me enviar fotografando ao meu privado do WhatsApp. As respostas serão entregues, válidas até o dia 4. Se quiser entregar antes do dia 4, maravilha. Mas no dia 5 já não vai ser mais aceito. Tá? Até o dia 4, em 23 horas e 59 minutos, eu recebo. Deu meia-noite, do dia 4 para dia 5, Deus te abençoe, já não recebo mais, tá bom? Se quiser mandar antes do dia 4, amém. Será bem-vindo e já dou a notinha para você, já vou te felicitar. Benção, meu irmão, minha irmã, você acertou as 3. Os 75 pontos só serão dados, deixo bem claro para não haver mal entendido, se o aluno acertar as 3, não vai ser ponto proporcional. Pode que se, digamos, um exemplo, que o irmão Jober acerte a primeira e a segunda, mas erra a terceira, não leva nada e também não perde nada. Um exemplo, pode ser que o irmão Wallington acerte a primeira, erre a segunda e acerte a terceira. Não perde e não ganha nada. Mas, digamos, a irmã Angélica acerta 2, erra uma, perdeu tudo, mas também não ganha nada. Entende? Tem que acertar as 3. É nada mais que justos, porque as 3 estão bem coordenadas e estão bem explicadas, não é? Dentro da apostila e nos vídeos das aulas passadas. Tudo entendido? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Maravilha. É voluntário, não é obrigatório esta tarefa. Se você quiser fazer, amém. Se não quiser fazer, também amém, tá? Mas quem quiser fazer e se dispor a fazer, estará sendo candidato a ganhar uma pontuação a mais para ser somado, não é? A nota de frequência e participação, e daí levantar um pouco a sua nota final. Página 12. Esta matéria, presente matéria que estamos estudando, ela terá, com a semana que teremos na próxima, né, 100 aulas, então ela terminará no dia 11 de janeiro. Então, a aula do dia 28 salta para o dia 4 de janeiro, e a aula do dia 4 de janeiro pula para o dia 11. Então, dia 11 é a última aula com a provinha, e dia 18, permitindo Deus, começaremos uma nova matéria que já vou anunciar no dia 4. Então, no dia 4 eu já vou anunciar qual é a próxima matéria no calendário, em seguida a Evangelhos. Página 12, vamos falar da pregação de João Batista. A pregação de João Batista era bem diferente da que os judeus esperavam. Aí temos 2 partes, 2 pontos bastante interessantes, não é? Ser filho de Abraão, povo judeu, não os pouparia do juízo se não produzissem fruto de arrependimento. É o que Jesus deixou ali bem enfático no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 7, 8, 9 e 10. Antes que eu prossiga, lembram-se vocês dos 3 tipos de batismos que nós já abordamos, e acredito que foi na aula passada, lembram-se? Nós falamos biblicamente que existem 3 tipos de batismo. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e responder esta pergunta. Os 3 tipos de batismo. Lembram-se? Batismo nas águas, batismo do arrependimento e batismo com o Espírito Santo. Existe um 4º também, que ele é um pouquinho polêmico. É o com fogo. Com fogo. Esse é um pouquinho polêmico. Quando estudamos o contexto bíblico, o que vem a ser o batismo com fogo? Hoje a gente ouve, né? Derrama aquela graça de Deus na igreja e o povão, Senhor, batiza-me com fogo. Não estão sabendo o que estão pedindo, entende? Só porque está a manifestação
da presença, da graça de Deus, o povo se sente induzido a pedir batismo com fogo, só que não conhecem, a maioria, infelizmente, o contexto do significado do que é o batismo com fogo. Alguém se lembra? Nós falamos sobre isso. Juízo? Juízo, julgamento, condenação. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, pode estar Deus enchendo a tua vida, o ambiente, não peça batismo com fogo, não. É estragar tudo. Não peça. Peça mais presença, mais alegria, mais graça, mas não peça batismo com fogo, não, porque pode dar problema. Vamos lá, número 2. Aqueles que os judeus condenavam, publicanos, cobradores de impostos para os romanos e soldados opressores, podiam ser salvos se houvesse sincero arrependimento. Então, o batismo com arrependimento ele é necessário para levar a pessoa a ter uma experiência, não é, de regeneração ou de novo nascimento. Agora, olha isso aqui. Batizar no Espírito Santo significava que Deus não apenas visitaria, como se usa muito essa expressão, visita a minha vida, visita a tua igreja, mas habitaria em seus filhos. Isto é, cumprimento das profecias de Joel. Lembrando que esta profecia que aqui mencionamos, o grosso, o pleno dela se completará ou se cumprirá na última parte da tribulação sobre a nação de Israel. Mas a igreja começou a desfrutar no dia de Pentecostes uma parte. E literalmente rasgava o véu do Santo dos Santos, tornando o acesso a Deus possível a todos. Na prática, retirou a primazia do templo como lugar em que Deus habita. Se você nunca pensou nisso, observe. No momento que o véu do templo foi rasgado, a palavra de Deus, ou o próprio Deus, estava querendo nos dizer que breve o acesso ao templo para buscar a presença de Deus não seria tão importante quanto a própria habitação do Espírito Santo na vida do crente. Vamos ver alguns pontos que envolvem este batismo, não é? Ou essa pregação que João Batista veio anunciar. Primeiro, João reconheceu que Jesus, pela sua natureza divina, não precisaria de batismo de arrependimento, enquanto ele, João, sim, era apenas mais um homem pecador. Porém, obedeceu o seu Senhor, que veio também em natureza humana para ser nosso Salvador. Olha que interessante. Jesus não precisava se arrepender, mas ele veio para ser o quê? Modelo. Então, tudo que Jesus viesse a fazer nesta terra era para ser modelo e, em parte, também para se identificar com a nossa natureza humana. João era tão verdadeiramente profeta de Deus que a mensagem foi maior do que o mensageiro, é o que nos ensina Mateus 11, 2, 3. João manda seus discípulos seguirem a Jesus a partir daquele momento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, 37. Só refrescando a memória de vocês, que eu sei que eu falei. Não é possível que eu tenha me esquecido e tenha falado outra coisa, né? Mas é aquela coisa, né? Eu posso cometer essas estranhas gafes, né? Porque a minha memória não é tão boa como a do irmão Gilberto, né? A memória do irmão Gilberto está com 16 anos de idade, limpinha. A minha já está só Deus na causa. Mas vamos lá. A nível dos sacrifícios, presta atenção, a nível dos sacrifícios do Antigo Testamento, eram usados vários animais, vários, mas três deles apontam diretamente para o que Cristo faria em nosso favor ali na cruz do Calvário.
Aqui está um dos 3 animais mencionados por João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro é o primeiro deles. Fora o Cordeiro, temos mais 2. Minha pergunta é: que significado tipológico, ou seja, profético, que aponta para Jesus com respeito a esses animais? Ou seja, o Cordeiro aponta para o que Jesus faria em nosso favor. Porém, em que sentido? Aí temos mais 2 outros animais. Aí eu gostaria que você também me dissesse em que sentido, tá? Esses 2 outros animais teriam ligação direta com a pessoa do Senhor Jesus, enquanto ou com respeito ao plano da salvação. Estou conseguindo me dar a entender? 3 animais. Todos apontam para Jesus, só que cada um deles, a nível do sacrifício que Cristo faria por nós, tem 3 funções diferentes. Vamos lá. Cordeiro. Eu já mencionei, o Cordeiro, claro, Aí Cordeiro. A pureza de Jesus, o carneiro, que é a substituição ou providência lá, né? Quando Abraão foi sacrificar seu filho, né? E o bode, que é o bode expiatório lá em Levítico, né? Que um era deixado e o outro era mandado para o deserto. Rapaz, irmã Angélica deu um tiro com força, assim, ó, apontou, não teve piedade. Irmã Angélica, eu não posso ficar quieto diante dessa manifestação de prontidão de vigilância. Leva 50 pontinhos e fala com o seu esposo. Obrigado, meu esposo. Tu está orando muito por mim. 50 para a senhora, irmã Angélica. A senhora e seu esposo são muito parecidos, igual o seu esposo também dá um tiro bonito, né? Ontem na aula ele deu um tiro com graça. Rapaz, eu falei, o casal estão ligados, sintonizados na mesma página. Anotaram aí? O Cordeiro aponta para a inocência, pureza, e aponta, consequentemente, para o que Jesus faria na cruz do Calvário, né? Ele sendo puro, né? Ele seria crucificado para trazer-nos limpeza, pureza. O carneiro, né? O carneiro nos lembra ali na ocasião que Abraão ia sacrificar a Isaac, quando Abraão decide levantar o cutelo para matar o seu próprio filho, o próprio anjo do Senhor brada dos céus, impedindo que Abraão executasse o menino. Daí, o Senhor levanta os olhos a Abraão e ele vê preso no arbusto pelos chifres um carneiro. E o carneiro aponta para Cristo como o nosso substituto na cruz do Calvário. E, por fim, o bode. Né? O bode, como está lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, tinha 2 tipos de bode, mas um deles é o chamado expiatório, que o sumo sacerdote colocava as mãos, ali ele orava e transferia todos os seus pecados e os pecados da nação e o liberava para o deserto, não é? Apontando para Cristo, aquele que levaria para o mar do esquecimento todos os nossos pecados, como diz o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 10. Então, parabéns, irmã Angélica. Irmã Angélica tem excelente memória, não estou dizendo que os demais não têm, todos têm, só que a memória dela é bem mais rápida. Apertou, funcionou, né? E também deve estar anotando, mas amém. Não vai faltar pontinhos para os demais. Então, são esses os 3 tipos de animais. Terceira coisa que João, ou quarta coisa que João aqui destaca. João disse, que é o nosso lema, né? Convém que ele cresça e eu diminua, como sendo o amigo do noivo, que o apresenta sua futura esposa, mas não é o centro das atenções. Que interessante, né? João reconhece o seu tempo de ministério e reconhece que o seu primo, o Senhor Jesus Cristo, deveria ser, a partir daquele momento, o foco de todas as atenções. Por fim, João foi engrandecido pelo Senhor. Porém, como todos os profetas que o antecederam,
Não teve o privilégio de conhecer ainda tanto de Deus quanto aqueles que conviviam com Jesus todo o tempo. Só no céu alcançaria todo nível de conhecimento maior. Jesus, entretanto, afirmou a respeito de João Batista que este foi o maior homem aqui na terra. Se você não anotou isso, anote. A Bíblia declara que houve um homem, não incluindo a pessoa do Senhor Jesus, claro. O Senhor Jesus de todos foi o maior em todos os sentidos, mas tirando, colocando o Senhor Jesus de lado, né? Quem foi o maior homem declarado pela Bíblia na terra? Muitos dizem Salomão, outros dizem o rei Davi. Não, 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 não. O maior homem na terra, declarado pela Bíblia, depois do Senhor Jesus, foi João Batista. Olha o que está escrito. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, é a Bíblia quem o diz, não é verdade? Ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Anote aí, faça uma observação se alguém discutir com você. Não, foi Salomão, foi Davi, não é? Foi qualquer outro personagem maior do que a pessoa do Senhor Jesus. Não, 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 não. Você já tem o texto, que é Mateus, capítulo 11, versículos 10 e 11. Então, eles foram definitivamente, né? João Batista, né? Depois de Jesus, foi o maior homem que passou na terra. Vamos lá. O reino de Deus nos três sinóticos. Quem são os evangelhos, ou quais são os evangelhos sinóticos? Qualquer um aí pode abrir o áudio e me responder. Se você não se lembrar dessa... Mateus, Repita, por favor. Mateus, Marcos, Lucas. Isso, então eu já não vou mandar pelo correio um frasco de ginkgo biloba, já não vou mandar. Eu mandaria para alguém que estivesse com a memória bem fraquinha. Então, fique tranquilo que ainda não vai ser agora que eu vou te mandar um frasco de ginkgo biloba, né? Para dar uma melhorada na sua memória. Mateus, Marcos e Lucas, tá aí. Os três evangelhos sinóticos, visão conjunta, a mesma óptica, trazem esta pregação sobre o reino de Deus de forma bem clara. É chegado a vós o reino de Deus. É o que Lucas 10, 9 nos declara. O que significa a expressão reino de Deus naquela época? Temos que ter cuidado para não misturarmos as épocas, porque a Bíblia traça essa expressão olhando lá atrás, olhando hoje, e olhando à nossa frente, a um futuro que não nos pertence. Mas vamos analisar para aquela época. O que era reino para aquele momento? A resposta é domínio. Domínio de Deus também na terra. É por uma simples razão. Israel estava dominado por uma outra e poderosa nação. Israel estava debaixo do domínio de um império muito agressivo, militarmente muito bem preparado. Qual é este império que na época estava dominando a Israel? Lembram-se? Roma, o Império Romano. Esta mensagem deveria ser levada primeiro aos judeus, e isto Jesus deixou bem ordenado nas suas primeiras missões. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai. Aqui coloca a letra R, né? Digitamos mal, está como pegai, não é pegai não, por favor. Não estou distorcendo o versículo, não. Na velocidade que eu digito, comi a letra R. Então,
pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 5, 7. Depois devia se espalhar por todo o mundo, todos os povos, Jerusalém, Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olhando um pouquinho para frente, ainda que a gente não vai estudar na íntegra esta questão, mas já fizemos menção deste tópico que agora eu vou me adiantar sobre a pregação do Evangelho, entende? Nessa escala que aqui a Bíblia nos apresenta em Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Vamos lá. Dentro dos 4 evangelhos, temos um evangelho que ele tem uma conexão muito especial com o livro de Atos. Qual é a razão desta conexão especial? Alguém sabe me dizer? Há uma conexão, vou repetir, dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas, ele tem uma conexão muito especial com o livro de Atos dos Apóstolos. Qual a razão desta conexão especial? Eu já falei sobre isso. E eu tenho certeza que vocês anotaram. A menos que tenham se esquecido. Que pode ter acontecido também isso, né? Pastor, porque é um livro histórico, né? O Lucas era um historiador, então ele relata como se fosse uma história em fatos cronológicos. Será isso? Está quente, só falta fechar. Não, perfeito. O irmão Jobé, ele está dando os pontos, só que ele não está conseguindo fechar a questão. Alguém pode ajudar o irmão Jobé? Não, está correto. A abordagem, os pontos da abordagem, sim. Só que está faltando uma frasezinha para fechar. A linha de pensamento do irmão Jobé está perfeita. Bom, só está faltando uma frasezinha. Segundo aqui na sua apostila, há uma continuação da história do Evangelho do livro de Atos, formando junto uma unidade Atos, Lucas Atos, esta maior é a frase. que todas as cartas de Paulo juntas. Esta é a resposta. Lucas e Atos, no plano original, faziam parte de um só volume. Ou seja, Atos, cronologicamente, ele é a continuação do Evangelho de Lucas. Só que Stephen Langton, em 1272, quando dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, ele também fez uma chamada ordem ou reorganização dos livros da Bíblia, não é? Foi algo muito positivo que ele fez, só como todos nós, como seres humanos somos, ele deu uma pequena mancadinha. Qual seria a mancadinha? Em ter separado, entende? Seriam tecnicamente os 4 evangelhos, sem dúvida nenhuma, não mudaria nada, seria Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não existiria o livro histórico de Atos. Essa é uma dedução. Se fosse mantido um único só volume, seria o Evangelho de Lucas. Não entraria, então, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Isso é uma teoria, né, que foi sustentada por vários eruditos, né, vários estudantes de teologia durante mais de 700 anos, certo? E, consequentemente, levaria o livro o Evangelho de Lucas a ter mais de 40 capítulos, né? Na verdade, 52 capítulos, porque vamos partir aí do princípio, 24 capítulos constituem o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e 28 de Atos. Então, só o Evangelho de Lucas seria gigante, teria 52 capítulos. Imagine que coisa curiosa, mas Stephen Langton, quando ele organiza a Bíblia em capítulos e versículos, ele também decide fazer a reorganização
ou reajuste, né, dos livros da Sagrada Escritura, separando Lucas de Atos. E aí Atos se transforma, né, o livro histórico por excelência. Aí você me pergunta, Lucas também é um livro histórico? É, mas pelo fato que ele foi, entende? Desmembrado de Atos, então, na classificação, na teologia do Novo Testamento, quem ficou levando a melhor foi Atos como livro histórico, e Lucas apenas o evangelho sinóptico histórico. Anote aí que isso é bem interessante. Existem cópias de manuscritos do século VII, VIII e IX depois de Cristo, que você pega Lucas e Atos num só volume. Muito interessante. Algumas dessas cópias estão no Museu do Vaticano, no Museu do Louvre, em Paris, na França. Só que nas nossas Bíblias hoje temos, né, os 4 evangelhos, né, e Lucas separadinho de Atos dos Apóstolos. Pastor, mas como seria então o Atos 1, que escreve aqui: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Como seria isso, então? Que ele Vamos dar uma fala que escreveu o olhadinha. primeiro livro. Vamos dar uma olhadinha, então, olhando Lucas, capítulo 1 e Atos, capítulo 1. Isso é muito interessante. Não sei se algum de vocês já leram e observaram. Não, leram, eu tenho certeza que vocês leram. O detalhe é observar, que na maioria das vezes a gente não observa. Isso é muito normal, né? Você está lendo 50 vezes. Agora, aquele detalhezinho você não pega. Lucas, capítulo 1. Vamos ler só os 4 primeiros versículos de Lucas. Você já está aí com a sua Bíblia aberta? Lucas, capítulo 1. E vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos. Preste bastante atenção como Lucas introduz o seu evangelho. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Não fecha, não. Segura aí com uma caneta, com papel, não fecha essa página de Lucas, capítulo 1, e vamos a Atos, capítulo 1. Também vamos ler do verso 1 ao verso 4. É muitíssimo interessante. Olha só. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Vamos então entender semelhanças entre essas duas partes de Lucas e de Atos. Primeira semelhança: a quem Lucas está se dirigindo na introdução, tanto de Lucas como de Atos? Ele está se dirigindo a alguém. Teófilo. Teófilo. Então, primeira semelhança, ele está se dirigindo a um mensageiro.
Então, Teófilo foi o mensageiro, ou seja, o tanto portador do Evangelho de Lucas, olha que interessante isso, como do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele está se dirigindo a alguém, ele não está falando ao vazio ou uma pessoa fantasma, a um ser humano com quem ele tinha um relacionamento. Segunda coisa que muito nos chama a atenção está na expressão fiz o primeiro tratado. Me acompanhe. Se Lucas está se referindo lá em Atos 1:1 ao primeiro tratado, a palavra tratado, quando você lê no grego, ela significa 3 coisas: volume, parte ou livro. Então, Lucas está dizendo, fiz o primeiro livro, fiz a primeira parte, fiz o primeiro volume. Qual é esta primeira parte? Primeiro volume? O Evangelho de Lucas. Então aqui estamos vendo Lucas se referindo ao primeiro tratado, ou seja, ao primeiro livro, ao primeiro volume, ou à primeira parte, conhecido como o Evangelho de Lucas. Estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Isso é bem super interessante, super interessante. Então, ele segue estritamente, religiosamente, uma ordem cronológica. Então, tudo que ele tinha para falar da vida, do ministério, da obra do Senhor Jesus Cristo, ele fala aonde? Em Lucas ou em Atos? Minha pergunta. Aonde se fala? Falhou. O áudio do irmão Gilberto falhou. Feito lá em Lucas. Em Lucas, exato. Então, tudo relacionado à obra, feitos, ministério, milagres, tudo sobre a pessoa de Jesus está onde? Em Lucas. Mas em Atos, vemos poucas menções ou praticamente nenhuma menção da vida, da obra, do ministério, das realizações do Senhor Jesus. É óbvio que Lucas faz a menção do encontro do Senhor Jesus com Paulo e outros personagens, mas não é um livro biográfico, não é um livro histórico biográfico apontando para a pessoa do Senhor Jesus. É um livro, sim, Atos, histórico, porém não voltado para a biografia do Senhor Jesus. Por isso que eles faziam um só volume. Agora, a expressão tratado é muito comum no grego em dizer primeira parte, segunda parte, porque para mim e para você isso aqui é um volume. Mas no pensamento grego, eu posso ter dentro desse volume várias partes, como temos, na verdade. Aqui temos o quê? Um volume. E quantas partes temos aqui dentro? Quantas partes? Isso aqui é um só volume. 66. Tem 66 partes. Exatamente como funcionou originalmente a redação do Evangelho de Lucas e de Atos. Eles eram um só volume, porém em 2 partes. E tanto que Lucas deixa bem claro a Teófilo, primeiro tratado, primeira parte, Evangelho de Lucas. Compreendido até aqui, gente? Compreendido? É um detalhezinho que muitos não observam. Aí quando nós estudamos, aí vem aos nossos olhos esse como outros detalhezinhos. Nós vamos ver outros detalhezinhos bem interessantes, que lemos, mas a gente não presta atenção, porque são detalhes muito pequenos, tão pequenos, não sei se vocês já viram uma pulga dentro de uma sola de sapato. É um negócio estranho. É muito difícil você ver uma pulga dentro de uma sola de sapato, porque a sola de sapato ela fica na parte de baixo. Para você ver a pulga, claro, você teria que ter esmagado a pulga. É mais complicado ver dentro do sapato. Então, algo parecido, nós vamos começar a detectar analisando detalhezinhos dentro dos evangelhos que normalmente não enxergamos. Vamos lá. Quando e como ou chegará o reino de Deus entre vós?
Preste atenção aqui nessas 3 palavras. Quando, como ou chegará. Então, estou implicando aqui em forma e tempo. Na verdade, 2 tempos. Letra A. O reino de Deus chegou a nós na primeira vinda de Jesus. Mateus 3:2. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista anunciou. O Senhor Jesus Cristo manteve esta pregação, Marcos 1:14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus assumiu que era o Messias. Alguém se lembra a origem da palavra Messias? Origem, não significado. Preste atenção. Origem. Se lembra? Como? Hebraico? Hebraica. Perfeito, perfeito. Hebraica. E o significado? Ungido. Olha lá. Irmã Jennifer estava ali do parapeito da janela, rapidinho para dar o bote, e deu bote. Ungido. Qual seria o correspondente em outro idioma da palavra Messias, cujo significado ungido? Vamos lá. Tem um outro correspondente em um outro idioma. Cristo. Cristo. Em qual idioma? Grego. Não procurem não se esquecer. São detalhezinhos que a gente vai e volta, bate aqui, bate acolá, mas acabam alguns de vocês se esquecendo. Mas é o tipo de detalhe ou dos detalhes que não podem, de jeito forma, serem esquecidos. Letra B. O reino de Deus escatológico. Lembre-se que essa palavra ela está ligada com presente e futuro, né? Com os acontecimentos que envolvem a segunda vinda de Jesus. Enquanto a expectativa do povo de Israel é de que tudo se cumpriria em uma única etapa, os evangelhos nos orientam ao entendimento de que o reino de Deus se manifestaria em 2 etapas, uma presente e a outra futura. O reino escatológico das promessas do Velho Testamento, então esperado pelos judeus, abrangia 3 aspectos. Preste atenção, isso aqui é mais interessante ainda. Número 1, a destruição final do diabo. E deixo bem claro que essa expressão destruição não se trata de eliminar, fazer cinzas o diabo, é tirar ele de circulação, tá? Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os testemunhas de Jeová ensinam que o diabo será destruído por completo, ou seja, eliminado, incinerado, fulminado. Mas vamos lá em Apocalipse capítulo 20, para que não fiquem nas minhas palavras. Temos que conferir isso à luz da Bíblia. Capítulo 20, livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos do 7 ao 10. Vou aguardar que você localize esse texto, porque muitos batem com o pezinho no chão. O diabo vai ser destruído, ou seja, fulminado, incinerado, feito em cinzas. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia não está escrito isso.
A Bíblia está escrito isto aqui que vamos ler agora. Ó, Apocalipse capítulo 20, versos 7, 8, 9 e 10. E acabando-se os 1000 anos, o período do milênio, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 28. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, verso 10, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão o quê? Serão o quê? Atormentados. Atormentados para sempre. Então, o diabo não será eliminado, ele não será feito cinzas, em pedacinhos, né? Como alguém diz, não. Ele vai ser lançado no Geena, não é? Que é a palavra grega para lago de fogo e enxofre, e ali ele vai ser atormentado. Mas, pastor, eu vi um pregador, aquele homem é uma bênção, amém. Eu não estou desmerecendo, descrendo que ele não seja uma bênção, mas ele deslizou em algum lugar que não está na Bíblia. Então, isso acontece, não deveria, mas acontece. Está anotado aí? Então anote, o diabo não vai ser destruído no sentido de eliminado, ele vai ser tirado, claro, de circulação, ele vai ser retirado do cenário humano. Número 2, formação de uma sociedade gloriosa. Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça os justos. Hoje não existe a justiça como a Bíblia nos ensina. Nós, claro, como servos de Deus, nos esforçamos muito para viver a justiça divina. Mas entre nós, o mundo está nos cercando de uma maneira que acabamos ser o quê? A minoria. Mas no governo de 1000 anos, no governo do Senhor Jesus Cristo, a justiça será o quê? Completa, perfeita e total. Número 3, comunhão perfeita com Deus. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. O livro do profeta Zacarias, né, e Isaías 65 fala sobre esta comunhão perfeita. Lembre-se que a expressão mesa aqui não é literal, é simbólico, fala de comunhão, né? Tem alguns que pregam, né? Não, vai ter uva, vai ter churrasco, vai ter picanha, vai ter fraldinha, todo dia lá do reino, lá o irmão Wellington, me lembrei daquela carninha boa que o irmão fez na sua casa. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui em Orlando? Não, eu só passo aí agora em março. Eu sei que para comer um churrasco na sua casa vale a pena, mas olha, eu vou me poupar desse frião aí. Em março eu apareço por aí, se Deus quiser, só para estar um fim de semana com vocês, nem que eu vá em algum lugar e compre uma carne boa, coloco na sua mão para o irmão fazer a mágica. Gilbert tem a aparência de ser um bom assador, posso estar enganado, né? Acho que Gilbert assa uma carne boa no mundo. Se ele souber, então vamos fazer aí uma drupa de 3, né? Gilbert, o Wellington e eu, né? E eu só estou para comer, nada para meter a mão, porque eu sou um fracasso. Eu é que vou queimar a carne, gente. Vou mudar de assunto, porque eu já estou com fome, não posso falar de carne, não. Eu sou carnívoro, aqui eu nego. Não é para muita gente que eu sou carnívoro, mas eu sou um terrível de um carnívoro. Só Deus que me cuide para não cair na gota. Vamos lá, virando a página. A gente tem um gaúcho aqui entre nós, que ele que é o
o top. Sério? A gente tem um gaúcho aqui entre nós, aqui na nossa igreja, que ele que é o... Não, os gaúchos, com todo respeito, não estou menosprezando a nenhum mineiro, nenhum paulista ou carioca, mas gaúcho, quando coloca a mão em carne, igual argentino e uruguaio, faz milagres. Mas eu vou aprender ainda a fazer essas carnes que são privilégio de poucos. Virando a página 15, reino presente havia sido profetizado. Olha só, Lucas 4:21, quando Jesus entra na sinagoga, toma o livro, e aí se cumpre Isaías 61:2. Mateus 11:2, cumprindo Isaías 35:5-6. Jesus, sendo Deus, pode nos trazer presente e futuro ao mesmo tempo. Isso aqui é muito interessante. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, os conduziu à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa é a narrativa de Mateus 16:28 até o 17:2. O reino de Deus em Cristo Jesus. Vamos agora entender isso com mais profundidade. Número 1, vitória sobre o diabo e seus anjos. Como é que foi isso a nível presente? Mateus 12:28-29. Mas se é pelo Espírito de Deus e eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Esse aqui é um princípio espiritual que Jesus está ensinando. Se faz um pouco de misticismo ou muito misticismo, não é? Nesta área que é chamada de libertação. Mas aqui o próprio Jesus, olha só que interessante, ele está dando aqui uma orientação. Geralmente, quando espíritos malignos se apoderam de uma casa, de uma família, de um corpo de uma pessoa, ele nunca vai sozinho. Entendam isto. Esse é um princípio do mundo espiritual. Vão todos em grupo. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10. Nunca são nunca é um único demônio. Esse é um princípio que Jesus deixou aqui bem claro. Se são 2, se são 3, se são 4, se são 5, um deles vai ser o comandante, vai ser aquele que vai ter mais poder de controle, poder de domínio e poder de ação. Mesmo que seja a chamada legião. Lembram-se? O endemoniado de Gadara, Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião, porque somos muitos, ou seja, eram 5.000. Mas, seja de 2 ou de 5.000, vai ter um, que é chamado aqui por Jesus de o valente. A expressão grega valente quer dizer o comandante. Então, olha o que Jesus orienta aqui. Vou repetir de novo. Muito interessante isso aqui. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, lembre-se que ele está aqui usando o plural e não o singular. Não existe um único demônio que vai tomar posse de um corpo. Vão ser mais de um. Pelo menos 2 ou mais. Vamos lá. Se eu expulso demônios, logo é chegada a voz do reino de Deus. Isso não temos dúvida. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Ou seja, como alguém vai tomar domínio da situação e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? Então aqui Jesus está orientando o seguinte: não seremos nós que vamos fazer isso.
mas poucos pecam, ou muitos pecam, perdão, por não entenderem essa explicação. Em outras palavras, quando você for repreender ou expulsar um demônio, clame ao Senhor para amarrar o valente, ou seja, dominar o demônio que está no comando. Ou se nunca nenhum de vocês fizer esse teste, é uma coisa assustadora, muito assustadora, muito. Eu já fiz algumas vezes e é impressionante. Quando você usa a palavra e vai em cima, em o nome de Jesus, dou ordem e amarra o valente que está tomando posse deste corpo. Na hora, frisa, congela. É impressionante. Segunda coisa, não travar diálogo, sob hipótese nenhuma. E aí, terceira coisa, ordenar que se retire, em o nome de Jesus. Aí, no que sai o valente, ou seja, o demônio que está governando a ação, os demais outros saem. E hoje, muita gente criando fórmulas mágicas para isso, para aquilo, e Jesus aqui já deu a orientação. Gente, isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Quando você lê o texto grego, você fica impressionado que Jesus aqui está dando a ordem específica. Vai lá e ordena primeiro ao que está governando, ao que está comandando esse trabalho de possessão. No momento que é amarrado o valente, ou seja, o principal, os demais ficam imobilizados. Aí você pode, no poderoso nome de Jesus, ordenar que, saiam todos. E acontece, e funciona. Salvo casos de pactos, que aí fica mais complexo, que é uma outra história que eu não vou, por hoje, abordar, porque há casos que são identificados pactos, que aí é bem mais complexo. Aí se exige um discernimento espiritual, né? Deus revela à pessoa onde está aquele pacto e a pessoa que está trabalhando com libertação vai em cima do pacto, se é um pacto de natureza sexual, se é um pacto de natureza alimentícia, não é? Se é um pacto de natureza de algum objeto que se criou uma espécie de vínculo ou escravidão, etc. Isso é uma parte muito complexa, falar de libertação. Mas interessantíssimo, né, que os evangelhos e Atos dos Apóstolos dão isso em riqueza de detalhes, só que é muito pouco explorado no estudo bíblico, infelizmente. Vamos lá. Futuro, Mateus 28, 20. Foi-me dado todo o poder nos céus e da terra. O que eu acabei de falar, olha que vem na frase seguinte. Mas então, por que sendo Jesus cabeça sobre todo o principado e potestade, chegando a declarar juízo e expulsão do príncipe do mundo, não o enviou para o lago de fogo eterno de uma vez? Muita gente faz essa pergunta. Que Jesus não acabou com essa história lá atrás? Que Jesus não eliminou Satanás ou mandou ele já para o lago de fogo e enxofre desde lá de trás? Alguém de vocês já fizeram esta pergunta? Não é? Olha lá, irmã Jennifer. Porque lá no Éden já acabou toda essa história. Porque no ministério de Jesus, onde Jesus operou com tantas maravilhas, sinais e prodígios, Jesus já não deu um fechamento nessa situação e enviado a Satanás para o lago de fogo e enxofre. Agora, preste atenção na resposta, você vai ficar um pouco surpreso. Se é certo, preste atenção, isso aqui é super interessante. Se é certo que juntamente com o diabo e seus anjos irão para o castigo eterno todos os homens que por não aceitarem o Rei dos Reis, então a resposta está no plano eterno de Deus, que quis povoar o seu reino eterno comigo e com você. O quê? Olha só. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro 3:9. Em outras palavras, o Senhor não eliminou a Satanás para trabalhar nos corações de pessoas que viriam ainda a salvação. Mas para entrar no plano da salvação, tinha que sofrer o quê? Pode ser um pouco estranho isso, né, que a gente está aqui abordando. Teriam que conhecer o lado da opressão, o lado da escravidão. Vamos ser sinceros. Como eu e você valorizamos hoje a nossa salvação? Vamos lá. Como eu e você hoje. O que nos leva a valorizarmos a nossa salvação? Eu vou dizer por mim. Em saber que, sendo eu pecador, indigno, religioso, porque Deus me tirou de um meio religioso, do judaísmo, ele teve de mim misericórdia, me salvou. Talvez se eu estivesse hoje ainda no judaísmo, eu poderia não ter tido a oportunidade, quem sabe eu não teria a oportunidade de ter conhecido a Jesus e poderia morrer nos meus pecados e para a condenação eterna. Estão me entendendo, gente? Deus nos permitiu passar um processo que hoje eu e você podemos reconhecer. Eu sei de onde eu vim. Eu sei como ele me encontrou. Já ouviram aquela historinha? Eu creio que eu já falei aqui entre vocês, como já falei em outras turmas. Hoje é muito comum nós ouvirmos pregadores. Realmente Deus os usa maravilhosamente, mas eles escorregam num ponto da Escritura que a Escritura não afirma. E qual é o ponto que muitos deles escorregam? Eu encontrei Jesus. Você encontrou Jesus, meu irmão. Não existe um texto na Bíblia, não existe um versículo que apoie esta ideia que um dia eu e você encontramos a Jesus. Então, onde está o erro? O erro é que nós nos esquecemos o que ele disse. Eu vos chamei, eu vos escolhi. Jesus deixa isso bem claro em João 14 e João 15. Ele, um dia lá do céu, olhou para o Jober camelo. Eu vou salvar aquele camelo. Ele nos amou primeiro. Isso, Jober. Ô, Jober, se manifestou, ganhou 50. Ele nos amou primeiro. Meu Deus, Jober, parabéns. Jober estava ali quietinho, remoendo. Falei, Senhor, tá observando. Não, Jober vai abrir a boca. Quando abrir, não tem jeito. Quando abrir, vai... Eu sei de onde ele me tirou. Ele nos amou primeiro. No momento que ele nos amou primeiro, o que aconteceu? Ele veio ao nosso encontro. No momento que ele veio ao nosso encontro, aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a livre escolha. Não quero, quero. Entenderam? Então não tem essa, eu encontrei Jesus. Não existe isso. Primeiro, os nossos pecados nos cegavam de tal maneira, a nossa arrogância, a nossa pretensão, o nosso orgulho nos mantinham tão cegos e endurecidos que não tínhamos nenhuma capacidade ou mesmo sensibilidade de nos aproximarmos de Deus. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Não tínhamos essa capacidade. Não tínhamos. Não venha com essa de dizer que eu encontrei Jesus. 000. Ele olhou para mim, para cada um de nós e disse, Wellington, chegou a tua hora. Vais querer ou não, Wellington? Aí o Wellington, que não é bobo nem nada, Senhor, estou aqui, ó. Me pega, me abraça, me perdoa, me purifica, aleluia. Eu não sei como é que foi a conversão do nosso irmão Wellington, mas eu sei que foi um negócio de impacto.
Eu sei que foi algo de impacto. Ele sabe disso, ele sabe. Eu não sei, eu nunca ouvi o testemunho do nosso irmão Wellington, mas eu tenho certeza, pelo Espírito que me testifica. Foi um dia inesquecível. Ele nunca mais, como eu também tenho certeza, o dia que Deus se encontrou com a nossa irmã Jennifer, o dia que Deus encontrou a nossa irmã Angélica, o dia que Deus pegou o Jobé e disse: vem para cá, meu filho, agora tu é meu, eu estou tirando desse buraco. E o Jobé sabe, também não sei do testemunho de Jobé, mas o que Deus falou no meu coração: eu vou te tirar desse buraco, vou te dar luz, tu vais conhecer o que é luz. Assim com cada um de vocês, eu tenho certeza, como Deus encontrou a cada um de vocês e deu uma virada. Fala-se muito, né, que o culto do final do ano é o culto da virada, e mas a maior virada não é 31 de dezembro, não. A maior virada você já viveu lá atrás, com Jesus, te chamando, te arrastando, né? Alguns aí foram até arrastados na presença de Deus, mas que bom que valeu a pena ele um dia ter nos arrastado na sua presença. Então anotem aí, por favor, não venha com essa, não pregue essa ideia que não é bíblica. Eu encontrei Jesus. Mentira! Me engana que eu Ele que nos encontrou, nos perdoou, nos redimiu, nos salvou, e como disse Gilberto, que valeu 50 para ele hoje, né? Porque ele nos amou primeiro. Aleluia! Que lindo falar, não é? Sobre a salvação, porque não tem como você falar dos evangelhos e não mencionar esses aspectos da salvação. O Senhor não retarda sua promessa. Repito, 2 de Pedro 3,9, ainda que alguns a tenham por tardia, porém alongando para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virando a página, 10 minutinhos, já estamos terminando. A formação de uma sociedade gloriosa. Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Mateus fala esse texto, este versículo, um pouquinho diferente. Alguém se lembra? Esse texto que acabamos de ler agora, de Lucas 12, 30, 32, ele fala um pouquinho diferente. Alguém se lembra? Estou querendo dar ponto. Não estão se lembrando? O Evangelho de Mateus fala deste texto com quase as mesmas palavras, com quase, só que um pouquinho diferente. Aí tem uma razão da diferença que Mateus coloca e Lucas coloca. Ninguém se lembra? Não. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Abra lá em Mateus 6:33, por favor. Mateus, capítulo 6, verso 33. Qualquer um de vocês encontrando, pode ler em voz alta para nós, por favor. Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Reino dos céus, justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto, buscai primeiro o reino de Deus, algumas traduções trazem reino dos céus, e a sua justiça, essa é a diferença, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que se refere aí à justiça, à verdade da sua palavra. A revelação
da verdade da sua palavra. Então, a palavra justiça envolve a revelação da verdade, ou seja, a escritura sagrada. Aí vemos o ponto lá embaixo, futuro, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Número 3, a comunhão perfeita com Deus. Hoje não conseguimos. Entenda isso. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso me consagrar, eu posso me separar, eu posso jejuar 40 dias, 40 noites, eu não consigo. Eu tenho que beber água a partir do 4º dia, tá? Eu posso fazer de tudo. Eu não consigo, nesta vida, alcançar o que chamamos de comunhão perfeita. Não conseguimos. Não conseguimos por causa desta carne. O próprio Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito é forte, ou seja, não conseguimos. Mas, quando o reino de Deus for estabelecido nesta terra, aí conseguiremos. Aqui, ó. No plano presente, Jesus dá uma antevisão, isso chama-se uma antevisão, ou seja, uma visão antecipada. Lucas capítulo 15. Ovelha, dracma ou filho pródigo, o que mais Deus, filho, precisaria para dizer, para nos constranger com tão grande amor pela nossa salvação. Desejo de que estejamos junto dele, onde está João 14:3 e João 17:24. Essa é a razão pela qual ele enviou o Espírito Santo. Muita gente pergunta, qual a razão que Deus, que Jesus enviou o Espírito Santo? Para que pudéssemos estar em comunhão com ele, ainda que não consigamos ainda a comunhão perfeita, mas o que o Espírito Santo batalha em nós a nível de comunhão nos dá aquela visão, aquela antevisão do que será perfeito quando deixarmos, né, este corpo físico mortal e perecível. Futuro. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. Uma observação importantíssima, observem. A salvação já acabou com a condenação e com o poder do pecado sobre nós, mas só no futuro nos livrará das consequências do pecado, tais como doença, choro e morte. É muito comum, né? Em um seminário de escatologia, ouvimos a seguinte pergunta. Pastor, lá no céu, vamos nos lembrar das coisas desta vida? Ou eu vou me lembrar da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus irmãos? Resposta, sim. Vamos nos lembrar de tudo e de todos, com uma diferença. Anote aí, com uma diferença. Nenhuma lembrança que traga a memória de choro, nenhuma memória que traga a lembrança de doença, morte, lágrima, vai vir. Como é que é? Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Isso dá uma confusão na cabeça de muita gente por causa do desconhecimento de um texto que todos nós vamos lendo para aqui, para colar, para aqui e para colar. Só que não interpretamos corretamente. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A palavra lágrima aqui, ela pode ser facilmente interpretada ou traduzida por sofrimento. Sofrimento. A vida humana, ela é marcada por sofrimento? Claro. O pecado, quando entrou nesta terra, e no homem, veio trazer o quê? Sofrimento.
E o que traz sofrimento? Morte. Morte traz sofrimento? Sim ou não? Claro que traz. Pranto traz sofrimento? Sem dúvida nenhuma. Clamor traz sofrimento? Nem se fala. Dor traz sofrimento? Começando por uma dorzinha de dente. Às vezes nem advio, nem ali resolve. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então, lá no céu, com os corpos glorificados. Isso aí, vamos receber corpos glorificados. Receberemos um corpo imperecível, incorruptível, imortal. No momento que recebamos este corpo glorificado, foi-se. Irmão Jubé vai se lembrar da sua digníssima esposa, irmã Jaqueline, mas não vão ter o relacionamento conjugal, como alguns irmãos. Pastor, isso não vale, então eu não vou ter a minha esposinha lá no céu para namorar, para estar ali aconchegante com ela. A Bíblia diz que os glorificados serão a semelhança dos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Não, mas Deus é injusto. Eu vi esses dias de um pastor, mas Deus vai ser injusto, eu vou estar lá com o meu mulherão. Não, peraí. Quando você tiver o corpo glorificado, o desejo sexual vai embora. E ele ficou chateado. Eu vou virar minhoca? Como assim? Hermafrodita? Não vou ter libido? Irmão, está misturando as coisas. Um pastor de igreja, gente, eu fiquei impressionado. Irmão, calma. Nós vamos receber um corpo glorificado. Isso não vai fazer falta para nós, porque Deus vai nos dar coisa, excelsa. Como é que o senhor me garante isso na Bíblia? Aí eu tive que mostrar a Bíblia para ele. 1 Coríntios, capítulo 1. Coisa que o ouvido não ouviu, que os olhos não ouviram, e que não subiu ao coração, são aquelas coisas que Deus preparou àqueles que o amam. Aí ele ficou quieto, sossegou. Então é um negócio que a minha mente humana não consegue alcançar. Exatamente, pastor. Não tenta especular exageradamente, senão você vai estar sofrendo por antecipação. Só dá glória, agradeça a Deus que você vai receber um corpo glorificado e that's it, entende? E nesse corpo não vai ter sofrimento, dor, ou seja, a lembrança das coisas ruins desta vida ficam para trás. Uma irmã esses dias me ligou e disse: pastor, pois não, Jesus vai vir, eu subo com meu marido, mas os meus 2 filhos que ainda não são crentes, e agora? Eu vou sofrer lá no céu por causa dele? Calma, minha irmã, continua fazendo a sua parte, orando por eles, se possível evangelizando-os. Mas se acontecer esta tragédia, hoje, para mim, para a senhora, claro que é uma tragédia, eu chego lá no céu, saber que os meus filhos ficam na tribulação, só que eu tenho uma notícia para a senhora. Se isso acontecer, a senhora não vai se dar conta. Não, eu não tenho como, eu não vou me esquecer dos meus filhos. Por estranho que pareça, a senhora não vai se esquecer dos seus filhos, mas a senhora não vai ter a memória de que eles ficaram na tribulação. Porque se a senhora tiver essa memória, a senhora vai estar sofrendo. E no céu, tudo que gera ou traz à memória sofrimento vai ser eliminado. Ela ficou assustada. Como é que é? Que estranho. Irmã, é estranho, porque a irmã está falando como alguém que não tem o corpo glorificado. Mas depois que a irmã tiver, vamos conversar sobre o assunto. Primeiro de conversa, a gente nem toca nesse assunto, porque o seu corpo e eu vamos estar glorificados. A nossa mente vai estar em outra, em Cristo, nas delícias da glória celestial. Nós não vamos nos ocupar com nada que se refira a pranto. Ela ficou bem doidinha. Gente, ela me agarrou 1h20 no telefone. Pastor, só tem certeza? Aí eu tive que viajar na Bíblia. Esposa de pastor. Tive que viajar na Bíblia. Depois de 1h20, ela ficou mais confortável. Mas me manda mensagem 2 vezes por semana. Ora pelos meus filhos, para que os meus filhos subam. Calma, minha irmã. Salmo 127, verso 4. Os filhos são herança do Senhor. Amém, gente? Ninguém aqui preocupado. Por favor.
Você já vai ganhar o corpo glorificado, vai chegar lá no céu. O que ficar para trás ficou. E não vai vir a nossa lembrança. Gente, para pensar que coisa maravilhosa. Você vai deixar mortgage para trás, prestação do carro para trás, tanta coisa que nos pesa nessa vida. Pastor, vai ser uma fuga? Não vai ser uma fuga, não se trata de fugir de responsabilidade, vai ser um alívio às cargas que esta vida naturalmente nos impõe, né? Paulo mesmo disse, não temos como comparar as tribulações desta vida com a glória que está reservada para nós, prestes a se manifestar. Então, minha irmã, meu irmão, tribulação é só nessa vida. Depois do arrebatamento da igreja, ó, acabou. Ou seja, doença, choro, morte, né? Irmão, eu acho que você não está entendendo, é para dar um glória, é para dizer obrigado, Senhor. Ali essa sim, matéria... pastor. Como? Ali sim, pastor, a gente pode falar só vitória. Aí eu concordo com o Gilberg, é só vitória. Dizer aqui, uma... por enquanto, é vitória misturada com tribulação. Eu vejo cada pregador, é só vitória, crente. Mentira. Mentira. Mas faz parte da trajetória do cristão. Vitória. E, gente, coisa mais louca, né? Se a gente olhar para as Escrituras, o pacote completo é vitória e derrota. Só que a derrota, na perspectiva de Deus, é para o nosso crescimento, não é para a nossa destruição. Olha que interessante, os pregadores de prosperidade têm pavor de falar de derrota. Só que Paulo viveu muitas derrotas, ou vocês se lembram? Paulo viveu uma derrota atrás da outra por um tempo. E dá na cabeça. E alguém vai dizendo, esse camarada não é próspero, ele era mais do que eu e você junto. Homem de lutas, dores, tribulação, mas cada derrota que o Paulo vivia era uma forma dele o quê? Crescer e depender mais do Senhor nosso Deus. Amém? Essa matéria está se tornando soteriologia, doutrina da salvação, mas não tem como, né? Evitar de falar sobre a nossa salvação. Próxima aula, 4 de janeiro. Vocês vão descansar do meu rostinho feio por uma semana. Gilberg, glória! Uma semana eu não vou ver o pastor Fred. Então, dia 4 de janeiro, semana que vem para vocês é descanso, para mim é de trabalho dobrado a nível interno, né, para regularizar muita coisa atrasada. Então, próxima aula, 4 de janeiro, página 17, o reino, o Deus do reino. Essa parte vai ser linda. Posso te dar uma dica? Leia da página 17 a página de número 23, da 17 a 23. Vai ser, aliás, a 21, desculpe, que aparece 2 vezes a 21 e 23, da 17 a 21. Vai ser o conteúdo que nós vamos trabalhar com a nossa 5ª e penúltima aula. Os exercícios já estão corrigidos, correto? Já estão corrigidos, já está no jeito. É só vocês estudarem, né, aquela última parte, né, coluna A, coluna B, que vai ser o conteúdo da prova, só que as questões vão estar invertidas, não vai estar na ordem nem as letras e nem os números, somente o conteúdo. Anotou, então? Próxima aula... 4, então, pastor? Não, vai ser no dia 11, perdão, dia 11, na última. Dia 11, anote aí, nossa prova vai acontecer no dia, porque empurramos, né? Como não vamos ter semana que vem, então empurramos uma aula para frente. Então anote aí, vou fazer uma postagem para relembrá-los. Nossa última aula, sexta, vai ser dia 11 de janeiro, e no finalzinho entramos com a nossa provinha, e a nossa provinha somente vai ser coluna A com a coluna B. Mas repito, isso aqui vai aparecer totalmente fora de ordem. O conteúdo exatamente o mesmo, mas não vai obedecer a ordem nem nas letras e nem nos números. Só para vocês, então,
fazerem a associação, a identificação. Perguntas, dúvidas? Sim, irmã Jennifer. Como eu perdi a aula, eu ouvi um pouco já o vídeo antepassado, mas tem como tirar uma foto do print para dar essa resposta para me corrigir direitinho? Tranquilo, tranquilo. Posso fazer isso imediatamente. Eu fiz, Terminando a aula, já estou fazendo uma fotografia e postando para que não haja nenhum tipo de dúvidas. Lembrando, Okay. Vamos inverter a ordem das letras e dos números. O conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Vocês estudando o conteúdo, vocês vão bem. Okay. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Aos alunos que faltaram hoje, por favor, prestem bastante atenção neste vídeo, bastante atenção nas instruções que estamos aqui dando, e lembrando que não teremos a nossa aula normal na próxima semana, dia 28 de dezembro, porque, como já avisamos em várias postagens e em um vídeo, que deixamos alguns dias para trás, faremos a semana de balanço, tanto contábil, financeiro, como também administrativo, porque precisamos deste tempo, né, para colocar muita coisa em dia. Vamos, então, encerrar a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês que puderam estar, né, irmão Wallington, desejando melhoras para a irmã Nube, estamos em oração para que o Senhor, né, possa restabelecer por completo. É bem desagradável esse tempo de convalescência, mas a boa mão do Senhor está aí com vocês. Obrigado, nossa irmã Jennifer, nosso irmão Jober, irmã Angélica, irmã Daniele, que hoje não pôde estar no visível, mas agradecemos o seu esforço. Isadora, irmã Isabel também, que não pôde estar no visível. Deus abençoe a irmã Isabel com muita vitória, né, e muita saúde, no poderoso nome de Jesus. Vamos pedir, nosso irmão Wallington vai estar nos despedindo, né, abrindo o seu áudio e nos despedindo com uma palavra de oração. Antes de passar a palavra para o irmão Wallington agradecer, quero desejar um abençoadíssimo Natal de 2022 para cada um de vocês, com as vossas famílias, né? Vai acontecer na noite de sábado para domingo. Comam à vontade, mas não comam ao ponto de cair na emergência do hospital que dá zebra, dá problema. Comam com moderação, né? Bebam, né? Claro, não bebida alcoólica, né? Mas uma coquinha ali, uma coquinha colar, mas vai devagar, né? Porque os quilinhos depois aparecem, né? Como efeito colateral. Que vocês tenham um excelente Natal, uma abençoada passagem de ano novo. Não vamos nos encontrar agora só em 2023, e a minha oração é: vamos voltar com força, com ânimo, com carga total e redobrada para dar a continuação. Alguns já estão fechando o curso básico, né? Dia 18 de março estaremos tendo uma formatura na cidade de Danbury, Connecticut. Creio que alguns de vocês já estarão dentro dessa formatura, caso queiram participar desta formatura, mas continuaremos dando avisos e informações sobre detalhes, né, desta formatura, que vai alcançar alguns de vocês que queiram, claro, participar ali no dia 18 de março, na cidade de Danbury, estado de Connecticut. Fiquem atentos que nós, nos próximos dias, estaremos lançando um vídeo, né, com algumas informações bem detalhadas. Irmão Wallington Soares, né, o bispo da cidade de Somerville. Quem não sabe, né? Esse é o bispo da cidade de que ninguém saiba disso, né? Só entre nós aqui. Vai estar nos agradecendo a Deus com a palavra de oração. Muito obrigado, Deus os abençoe, um abençoado Natal e um vitorioso ano de 2023. E obrigado pelo voto de confiança que vocês têm dado à Academia Bereia ao longo deste ano de 2022. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Irmão Wallington, com a palavra de oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por mais uma aula, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de aprender mais um pouco sobre a Tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do pastor Prestes, Senhor Deus, que dispôs, Senhor Deus, a nos estar aqui nos ensinando, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada aluno aqui presente, Senhor Deus, que dispôs o seu tempo para aprender a Tua palavra, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, que o Senhor traga saúde àqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Traga também, Senhor Deus, o que necessita cada um deles que faltou hoje, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, o que está acontecendo com nenhum deles, mas Tu sabes, Senhor Deus. E te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Somente relembrando o trabalhinho, né, que nós apresentamos a vocês, já está ali no grupo postado, ele é de forma voluntária, então os que quiserem fazer e acertarem as 3 perguntas ganharão 75 pontos. Vocês que faltaram à aula, vão lá no grupo, está lá o trabalho, você tem o dia 4 de janeiro para entregar. Depois do dia 4, não aceitaremos. Nosso lema para concluir, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Feliz Natal, um abençoado 2023. Vejo vocês 4 de janeiro em nome de Jesus. Ó, beijo no coração de vocês e de todos os seus familiares. Amo vocês no poderoso amor de Jesus Cristo. Muito obrigado. A paz do Senhor e até 2023, se Deus quiser.